tarde. Sessão da missa. Em ação de graças ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, por todas as almas dos falecidos da nossa comunidade, pela saúde de Chico também, a gente coloca também aqui na celebração da Santa Missa, todos esses pedidos. Então vamos ficar de pé para acolher a Denise. O aniversário de Manuela, está participando. É? Eita, então é ação de graças, também a gente celebra o aniversário de Manuela. E a Deus que essa menina cresça muito em sabedoria e graça de Deus. Exatamente, por todos os nossos falecidos, pais, avós, bisavós, os que já partiram hoje, os que vão partir nesse momento, e vão partir ainda à noite, os filhos de federações que colaboram conosco nas obras sociais, todos os necessitados, desagraciados, almas do purgatório, provar as intenções também de falecidos que já restam todos os dias também, de Guilhermina Cavalcante Albuquerque, Josias Cavalcante Albuquerque, Ana Cavalcante Albuquerque, José Cavalcante Albuquerque e Francisco Bortoni Seguirai, Ana Guerra de Menezes, José também Cavalcante Albuquerque e tantos outros que estão alcançando graças, curas e libertação. E Jesus, Festa-me alegria, esperança e luz. é Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé com Cristo, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Boa tarde a todos. Estamos todos felizes e bem-vindos com toda a graça de Deus neste encontro aqui na Café do Alagapista, município de Pombal, sertão da Paraíba. Você que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube e Facebook, com toda a alegria de graça, provando também as intenções da família de Joyce. Vamos agora pedir perdão dos nossos pecados, confessando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Demos graças a Deus por tantas cruzes de libertações e as chuvas que caíram. Glória, glória ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor. Glória, oremos ao Senhor. Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vida da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos dignamente a maravilhosa natividade do vosso Filho unigênito,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São João. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O crítico para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas se odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscam os seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O céu se rejubilam e ela exulta a terra. O céu se reveste e exulta a terra. Cantai ao Senhor Deus no santo nome. Cantai ao Senhor Deus na terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O céu se reveste e exulta a terra. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai sua glória entre as nações. E entre os povos do universo seus caminhos. O céu se reveste e exulta a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele, como a glória e a majestade. E o seu templo, que é beleza e esplendor. O céu se reveste e exulta a terra. Temos outro que pega a nossa moção da consciência. Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, e pelo mundo o Evangelho anunciar. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Porém, também ofereceu o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus.
Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, e preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito disso. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Queridos irmãos e amadas irmãs, Maria e José passam também pelas prescrições da lei. Não são diferentes dos outros casais. Levam seus filhos para consagrar. Ela levou também Jesus para ser consagrado e ela também recebeu também a consagração. Por isso, uma mulher que cumpre a lei do Senhor. E a lei do Senhor, como São João nos diz, é para ser vivida no proceder da ação de Jesus. Ele disse: o critério para dizer que somos de Jesus é este: se amamos a Deus sobre todas as coisas, temos que amar o próximo como a si mesmo. Temos que amar o outro. Quem odeia seu irmão, quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, não tem amor no coração. É mentiroso, é covarde. Por isso, Maria e José buscavam cumprir a lei do Senhor, fazendo os votos cada vez mais de alegria, de confiança. Simeão é esperado pelo Espírito Santo para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, que ele vem para libertar os corações aflitos e vem para revelar os pensamentos de Deus, as revelações de Deus no coração de quem? Dos pobres. Quais foram os pobres que, quando Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu veja? Né? Quando o centurião disse: Senhor, não entra na minha casa, basta dizer uma palavra, ali na revelação do Espírito Santo, porque o centurião sabia que ele, Jesus, era o Filho de Deus. Marta, quando Jesus disse: você crê na ressurreição? Né? Eu creio, Senhor. Eu creio na ressurreição. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Então, isso é revelação do Espírito Santo. Simeão proclama essa oração, louvando a Deus porque Deus permitiu que ele ficasse vivo para ver o menino nascer, para ter em teus braços e dizer a Maria: Maria, esse menino será sinal de reerguimento, mas também de muita contradição. Jesus diz: eu não vim trazer a paz. Em outro evangelho, Jesus vai dizer: eu vim trazer fogo até já que as asas estivessem acesas. Porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Na casa que tiver 5 pessoas, 2 ficarão contra 3 e 3 ficarão contra 2. É aquilo que São João diz: quem vive o amor não vai aceitar a mentira, não vai aceitar o jeitinho, a maneira, não, faz isso, faz daquela forma, deixa desse jeito aqui, tá bom. Não, com Jesus Cristo a coisa tem que ser reta. Por isso a gente tem que buscar cada vez mais nos nossos propósitos aquilo que rezamos, que celebramos, que festejamos, que pedimos a Deus, que a gente também faça com o coração sincero. Que o menino Jesus, com São Simeão, nos ensine cada vez mais, como Maria, a enfrentar as alegrias, a viver as alegrias do Cristo e também suportar as dores que passamos às vezes no dia a dia, por tantas razões de dificuldades, na vivência uns para com os outros e também no cumprimento da lei de Deus. Ofertemos ao Senhor todos aqueles que estão conosco em sintonia, os que nos pedem orações e os que louvam a Deus também das graças e bênçãos. Alcançar. Quando Deus
para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Nós nos apresentamos a Deus as nossas oferendas, trocando convosco nossos dons. Oferecemos o que nos destes e esperamos receber-vos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está meu irmão. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo com fé: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai-vos destas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, pela crença na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco de Sales, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, agora já no seu terceiro dia hoje. Lembrar também de nossos familiares, avós, bisavós, tataravós, tios e tias. Recordar também a família também pela alma de Guilhermina Cavalcante Albuquerque, Josias Cavalcante Albuquerque, José Cavalcante Albuquerque, Ana Cavalcante Albuquerque, Ana Guerra de Menezes, Francisco Guartani Seguirai. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Joaquim Cavalcante Albuquerque também. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós e dar-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu Francisco, esposo, com os santos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo me serviram, São Francisco, São Sebastião, Santo Antônio, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador, com toda a força de fé e amor, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Rezemos, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. diz São João: quem diz que ama Jesus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que o preocupais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Graças ao entranhado amor de nosso Deus, visitou-nos a luz que vem do alto. Oremos. Nós nos pedimos a Deus Todo-Poderoso que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos sacramentos, por Cristo nosso Senhor. Nossas orações de solidariedade, todas as famílias por quem estamos rezando
os nossos entes queridos, sejamos confortados pelo Espírito do ressuscitado. Agradecer também a todos que participam conosco, pelas redes sociais, com todas as intenções também da família de Adélia, saúde também de Rosângela. Hoje celebrando a alegria do aniversário de Manuela, né, minha sobrinha. Tem também, acho que a Thelma também hoje está aniversariando, também de Babá também. É hoje também, né? Tantos aniversariantes aí do YouTube e Facebook. A gente deseja saúde, paz, alegria e muita graça de Deus, cantando com alegria. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensa, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu comeria muito mais feliz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, rogai por nós quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Viva a vida! Depois a dona vai passar o WhatsApp, onde é que ela vai publicar hoje a comemoração. Agradecer a todos pela participação, pela alegria da fé em Jesus Cristo. Com toda a graça de Deus, estarei retornando para Recife amanhã e fico muito feliz por celebrar com todos vocês esses dias com todo o carinho, essa graça de Deus, a vocês também do YouTube e Facebook, por não podermos celebrar ao vivo em razão que a internet aqui não está pegando nem com dados móveis, mas agradeço a sua participação, visualização conosco depois, porque estamos rezando com todas as suas intenções de preces e também de graças alcançadas. Desejar a todos nós um bom em todas as nossas casas, com muita paz, saúde e fé no final de semana, que vai chegar daqui a pouco. Estamos no meio da semana, seja para nós sempre um motivo de muita perseverança com São José e Maria. Pedindo agora a bênção para abençoar todas as nossas famílias, os que estão distantes, os que não puderam participar da missa, também vir para o razão de idade, saúde, distância e trabalho, e também que não veio ter filhos também. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, cheio e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Nesta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois
Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Fiquemos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. A todos um abraço fraterno, de paz e bem.